Acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, provenientes do Pai, e que não sois de vocês mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, ao Pai no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Pai. Olá, meus irmãos, iniciando o vídeo hoje diretamente da página no Facebook A Luz Resplandece. Vocês podem pesquisar, tá? E interagir lá e repartir. E a passagem hoje que eu quero iniciar a ler com os irmãos é Jeremias 10, do verso 3 ao 5. O nosso Pai fala por intermédio de Jeremias. A religião dessa gente são vaidade. Cortam uma árvore na floresta e um artista, com as suas ferramentas, faz um ídolo. Então o enfeitam com prata e ouro e afirmam com pregos para que não caia aos pedaços. Esses ídolos não podem falar. São como um espantalho numa plantação de pepinos. Eles têm de ser carregados, porque não podem andar. Não tenham medo deles. Não podem fazer mal, nem podem fazer bem. Então, meus irmãos, eu deixei por escrito o que eu entendi dessa passagem no livro do profeta Jeremias e reparti com os irmãos. Então, irmãos, caso vocês estejam em alguma religião onde fazem ídolos para si, saiba que o Pai Todo-Poderoso não se agrada destas coisas. Deixem de serem enganados. A religião que faz ídolos para si são vaidades, pecado diante do Pai. Além de estarem idolatrando coisas vãs, ídolos que não têm vida, não falam e nem andam. Meus irmãos, adorem somente o Pai que fez os céus, a terra, o qual nos fez imagem e semelhança dele, e todos os seres vivos. A ele sejam nossos agradecimentos e adoração. Então, meus irmãos, conforme está escrito, adorar somente o Pai. Porque quando o mandamento diz adorar somente o Pai, já acaba com qualquer ídolo, com qualquer idolatria. Entendeu, meus irmãos? Por isso que o Messias resumiu: adorar somente o Pai e amar o próximo. Esses dois mandamentos resumem os 10 mandamentos. Porque cumprindo o primeiro mandamento, que é adorar somente o Pai, ninguém vai fazer imagens esculpidas para adorá-lo, para fazer cultos. Ninguém vai adorar os líderes religiosos. Ninguém vai adorar ídolos. Então, meus irmãos, é isso que o Pai Messias pede: adorar somente o Pai e amar o próximo. E o Messias veio aqui, então a gente acredita no que o Messias disse, porque o Messias é a palavra do Pai. E em 1 Coríntios 6, versos 9 ao 11, a carta do nosso irmão Saulo é: não sabeis que os injustos não herdarão o reino do Pai? Não se enganem, pois os impuros, os idólatras, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino do Pai. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer ao Pai e aceitos por Ele, por intermédio do Messias e pelo Espírito do nosso Pai. E eu deixei, meus irmãos, o entendimento nessa passagem das Escrituras do nosso irmão apóstolo Saulo,
o que eu entendi dessa passagem é o perdão do Pai e o Messias. Todos vocês que praticam coisas injustas semelhantes a estas, arrependam-se pro Messias, o nosso advogado, e tenham direito à vida eterna e entrar no reino do Pai do céu. Analisem que as práticas mais mencionadas são práticas religiosas, como adorar ídolos. Os adultérios religiosos são aqueles mentirosos que adulteram a palavra do Pai. Ou melhor mesmo, os adúlteros religiosos são aqueles mentirosos que adulteram a palavra do Pai. E também os que furtam e roubam, cometem injustiças humanas com a herança e o salário das pessoas. Outras coisas que são pecados diante do nosso Messias é embriagar-se, pois causam acidentes e também têm atitudes que não faria se estivessem sóbrios. Terem relações carnais, homem com homem e mulher com mulher, também são pecados diante do Messias. E ele é tão bom que não está condenando nesta vida, mas está chamando-os ao arrependimento, e vocês serão escolhidos dele, para o reino dele, quando ele vier buscar os seus e nos dar a vida eterna. Então, meus irmãos, essa passagem aqui nas Escrituras, que é muito importante, o que o nosso irmão pediu, né? O que o nosso irmão comentou, né? Vocês eram assim. Mas vocês foram lavados desse pecado e separados para pertencer ao Pai e aceitos por Ele por intermédio do Messias e pelo Espírito do nosso Pai. Então, meus irmãos, aqui ressalto, não estou aqui, a palavra não está condenando bêbados, quem se embriaga, não está condenando homossexuais, não está condenando adúlteros, idólatras, mas sim chamando ao arrependimento. Porque o nosso irmão apóstolo Saulo mencionou isso, exatamente isso. Vocês eram assim, então agora vocês foram lavados desses pecados para pertencerem ao Pai e ao Messias. Ou seja, se o nosso irmão está falando que existem irmãos que hoje são pertencentes ao Pai e ao Messias, mas que antes cometiam aqueles pecados, ele está dando exemplo para que, se alguém estiver cometendo esses pecados, também se arrependa. O chamado é o arrependimento, não a condenação. Está chamando a atenção para condenar ninguém, e sim para arrependimento. É um exemplo. Tem aqueles que pertencem ao Pai e ao Messias que eram desse jeito aqui, mas agora eles foram lavados, remidos dos seus pecados, e agora, por intermédio do Messias, eles pertencem ao Pai. Então, se algum dos irmãos comete essas coisas, é o tempo de serem lavados desses pecados. É bem simples a palavra. A palavra do Messias é chamada ao arrependimento. Ele mesmo disse, não vim para condenar o mundo, e sim para salvar o mundo. Então ele está dando chance a todos para que ouçam a mensagem, arrependam-se dessas coisas. Eu sei que hoje em dia é mais difícil, que tem religiões que apoiam esses pecados, mas outro chamado é para sair da Babilônia, porque as religiões induzem as pessoas a cometerem pecados, a cometerem idolatria, a praticarem prostituição da palavra do Pai e do Messias, ao adultério da palavra do Pai e do Messias. Então, meus irmãos, apenas sair disso, sair da Babilônia. Primeiro o Messias disse para não entrar pela porta larga. Orem as portas das religiões. Tu vai em frente a uma igreja religiosa, a porta é larga. Até aquele portão de garagem que às vezes fazem religião ali, abre uma igrejinha, uma coisa, ministério, como eles chamam, vê que a porta da garagem é larga e entram vários ao mesmo tempo.
Então o Messias disse: não entre pela porta larga. E muitos entraram. Depois ele, com sua bondade, ele está chamando agora o seu povo para poder sair da porta larga, sair da Babilônia. Meus irmãos, em Jeremias 10, verso 6 ao 10, palavra do nosso irmão, o profeta Jeremias, e ele faz aqui uma adoração ao nosso Pai e diz o que precisamos, todos os povos, nações, todos precisam fazer diante dele, o que todas as nações desse mundo aqui devem ao Pai. Em Jeremias 10, verso 6 ao 10, ninguém há semelhante a ti, ó Pai. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido. Porquanto entre todos os sábios das nações ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Será que os ídolos de madeira podem lhes ensinar alguma coisa? Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artifício de mãos de Elvires. Vermelhos e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artifício e de mãos de Elvires. Vermelhos e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Pai é verdadeiramente Criador. Ele é o Pai vivo e o Rei eterno. Quando o Pai fica irado, a terra treme. As nações não podem suportar a sua ira. Então, meus irmãos, novamente, vocês veem que eu trouxe aqui passagens importantes para ficar um alerta aos irmãos, você que está chegando e assistindo esse vídeo, vocês que estão na caminhada, para poder passar também para adiante, meus irmãos. Novamente, nosso Pai falando o quê? O nosso Pai, nosso Messias, nossos irmãos, apóstolos, profetas, está falando o quê? O profeta de Jeremias. Idolatria. Outra vez, idolatria a imagens e esculturas. Está falando também, como outro disse, das mais obras, né, que são pecados perante ele. Mas essas passagens que eu li para vocês é um alerta, meus irmãos. A idolatria, coisas que aborrecem o nosso Pai, a idolatria, a prostituição da palavra dele, tá? E eu deixei um comentário aqui, e se vocês analisarem, meus irmãos, vocês logo no início de Apocalipse, quando vocês veem o Messias falando à igreja dele, em duas cartas, ali das sete cartas que são enviadas, em 2 cartas ele fala exatamente sobre a idolatria. Tá dizendo ali, né, coisas sacrificadas a ídolos, falando de idolatrias. Prostituição, está falando também de religiões que prostituem a palavra do Pai e do Messias para poderem fazer riquezas com elas. Olha, agora as religiões, muitas delas aí ricas, se tornaram aqui neste mundo com a prostituição da palavra. Então o Pai fala o tempo todo sobre isso, tá, meus irmãos? O adultério que está falando nas escrituras é o adultério da palavra, quando eles modificam a palavra para poder enganar as pessoas. E a prostituição é quando eles pegam a palavra e começam a fazer riquezas com ela. Sendo que o Messias disse: vocês receberam gratuitamente, repartam também, passam adiante também gratuitamente. Tá, meus irmãos? Ninguém que fala a mensagem do Pai e do Messias tem autoridade para poder pegar alguma coisa de algum irmão.
fazer fortuna com a palavra, tá, meus irmãos? Até os apóstolos falaram, ainda que nós tivéssemos autoridade de pegar alguma coisa de vocês, nós não pegamos nada para exatamente sermos exemplo para vocês. E nós mesmos, com nossas próprias mãos, com nossos próprios pés, com nosso próprio entendimento, nossa própria inteligência, digamos assim, nós trabalhamos para poder não ser pesados a nenhum de vocês. Então, os apóstolos falam, sejam também vocês exemplo. Aliás, nós somos exemplo para vocês de como agir. Que não é para pegar a palavra para poder pegar nada de ninguém. Nem os apóstolos, nem os 12 apóstolos que o Messias constituiu como os 12 apóstolos dele, os 12 discípulos dele. Nem eles pegaram. Tá, meus irmãos? Então, vocês receberam. E lá em Apocalipse diz bem claro: aquele que quiser beber da água da vida, beba gratuitamente. Vocês bebam e saciam a sede de vocês. A água da vida é a palavra, tá, meus irmãos? Vocês podem beber da fonte da água da vida, que é a palavra, mas é gratuitamente. E outra, é uma água que jorra para a vida eterna. Quem bebe dessa água nunca terá sede, porque é uma água que jorra para a vida eterna, tá, meus irmãos? É a palavra do Messias. Então, deixei o comentário dessa passagem de Jeremias 10. O profeta Jeremias fala do Pai Todo-Poderoso, que é o Rei do Universo, avisando a todos que devemos temê-lo. Percebam que as idolatrias religiosas não servem para nada. Percebam as cores das vestimentas desses que induzem a idolatria a imagens esculpidas. E naquela época ainda não existia o catolicismo, mas o mesmo anjo caído Azazel, a grande prostituta, é o catolicismo, que é o gigolô de muitas meretrizes, muitas religiões, nos dias atuais. Mas ele mesmo sempre foi gigolô da maioria das meretrizes, das religiões. E muitas imagens esculpidas são para idolatrarem ele mesmo. É absurdo, mas essas práticas já existem há milênios nesta terra. Em breve a justiça será feita, porque o tempo do Messias vir está muito próximo. Com isso, esta grande Babilônia que engana nações cairá e nunca mais será reerguida nesta terra, pois o reino deste mundo tornará o Messias que o criou. Haverá regeneração, o reino dele aqui nunca terá fim. Só analisarem, meus irmãos, Apocalipse 17, verso 4 e 5. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Vermelho, né? Entre aspas, né, meus irmãos? Escarlata é o quê? Vermelho. Então, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, meus irmãos, eu trouxe aqui para vocês encaixarem a palavra do Pai, tá? A palavra do Pai do Messias. Por quê? Lá no tempo dos profetas Jeremias, que Jeremias veio muito antes do Messias nascer aqui, muito antes, já existia essas religiões, ao quais, se vocês analisarem Jeremias, está dizendo, os ídolos são obra de artifício e de mãos de ouvires, vermelho e púrpura são as suas vestes, todos eles são obras de homens hábeis. Aqui está dizendo que essa cerimônia que hoje é feita no catolicismo, antigamente em outras religiões, que ainda não existia o catolicismo, já existia aquelas pessoas que se vestiam de vermelho e púrpura. Hoje, púrpura e escarlate e vermelho. Só vocês analisarem.
os padres, os bispos do catolicismo romano. Eles se vestem assim, de vermelho e púrpura. Aí vocês podem encaixar que é liderado pelo mesmo anjo, que é Azazel, que hoje a gente sabe que é um anjo caído, que exerce governo sobre as nações há muito tempo neste mundo. Há muito tempo ele reina sobre as nações dessa terra aqui. E acabou que ele fez aqui, né? Tá dizendo também a mulher vestida de púrpura e de escarlate. Mulher é a religião. A grande prostituta que tá falando aqui é a religião, o catolicismo romano. E as meretrizes, que tá falando que essa mulher é a mãe das meretrizes, a grande prostituta é a mãe das meretrizes, tá dizendo exatamente que as meretrizes são as religiões, hoje sabemos que é as evangélicas, maçônica, gospel, que é o protestantismo. Ou seja, nós sabemos que todas as religiões do protestantismo são filhas do catolicismo. Então essa grande prostituta que está falando é o catolicismo. Se vocês analisarem os padres e os bispos, os arcebispos, quando eles fazem as cerimônias deles, acontece isso muito lá em Roma, no Vaticano. Vocês veem aquela multidão de arcebispo, bispos e padres vestidos de vermelho, que é o escarlate, e púrpura, tá? E vocês analisarem, né, adornada de ouro, porque o catolicismo no subterrâneo do Vaticano é feito de ouro ali. Ali tem pedras preciosas, pérolas. E tanto é que esse cálice de ouro aqui, tá falando aqui, não é somente no sentido espiritual, tá? Que esse anjo Azazel, a besta, conhecida como besta, segura esse cálice de ouro. Mas vocês veem que os papas sempre fazem suas cerimônias, seus ritos. Eu esqueci o nome da cerimônia que eles fazem. Esqueci o nome. Mas eles utilizam, aí ficam os papas, que são os reis lá do Vaticano, passando ali com esse cálice ali, o cálice todo de ouro, e eles fazendo seu eucaristia, uma coisa assim. Então, meus irmãos, vocês veem que a profecia se cumpre exatamente. Olha que quando foi escrito o Apocalipse não existia catolicismo, não existia nada. E quando o profeta Jeremias disse, também não existia catolicismo, mas já existia a religião da besta Azazel, que se vestiam desse jeito, púrpura e vermelho, que é a escarlata. Então, para vocês verem, meus irmãos, e pegar as escrituras e encaixar ela, para vocês verem que esses ritos, essas coisas, já acontecem nesse mundo há muito tempo, antes da vinda do Messias, depois da vinda do Messias. A única diferença é que nessa última geração se tornou essas práticas religiosas, essas religiões se multiplicou muito. Hoje em dia existem muitas religiões. Antigamente existiam menos religiões que hoje em dia. Então, elas estão aí, né, conhecidas aí como as meretrizes. E claro, né, como a meretriz é filha da grande prostituta, nós sabemos, né, que cada religião evangélica do protestantismo, evangélica maçônica gospel, é filha do catolicismo. Tanto é que todos eles são cristianismo. Então, meus irmãos, vou concluir esse vídeo com esta passagem na Escritura. 1 Coríntios, versos 6, 19 e 20. Palavra do nosso Pai. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, provenientes do Pai, e que não sois de vocês mesmos?
porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, ao Pai no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Pai. Aqui, meus irmãos, eu deixei o que eu entendi nessa passagem na Escritura, que é: irmãos, notem que o templo do Pai do céu é o nosso corpo. Este é o verdadeiro templo que o Espírito do Pai habita. Entretanto, o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. O Pai não habita nas igrejas de pedras. Nenhuma denominação religiosa procede do Pai e do Messias. Ao todo no mundo existem dezenas de milhares de denominações religiosas. O Pai e o Messias chamam para fora das denominações religiosas e que todos sejam livres para amar o Pai, crer no Messias e amar ao próximo. Então deixei referências nas Escrituras sobre isto, que está em Atos 7, verso 47 ao 50, que aqui é nosso irmão discípulo Estevão. Mas foi Salomão quem edificou o templo. Entretanto, não habita o Altíssimo em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que templo vós me edificareis? Diz o nosso Pai. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Em Apocalipse 18, 4 e 5, ouvi outra voz do céu que disse: sai da Babilônia, meu povo, saiam todos dela para não terem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos, pois os teus pecados estão amontoados até o céu, e o Pai lembra das suas maldades. Eu deixei aqui, meus irmãos, que Babilônia é igual todas as religiões, ou seja, todas as religiões são Babilônia. Quando está escrito essa passagem no Apocalipse, está dizendo para que nossos irmãos saiam de todas as religiões, sem exceção. E essa passagem aqui, meus irmãos, que é muito importante, de 1 Coríntios, que o nosso irmão escreveu, é exatamente isso: que o templo que o Pai habita, que o Espírito do nosso Pai habita, é o nosso corpo. Este é o templo, este é onde o Espírito do nosso Pai faz repouso e morada. É no nosso corpo, é no nosso entendimento. Tá, meus irmãos? Então, este templo que pertence ao Pai. Tá, meus irmãos? Nós, no caso, que somos convertidos ao Messias, o nosso corpo e o nosso espírito, ou seja, o nosso entendimento, eles já são pertencentes ao Pai. Então, isso que está dizendo, meus irmãos. E por que é muito importante essa passagem? Porque as religiões pegam e falam que o templo do Pai, ou seja, que eles dizem templo de Deus, é aquele lá de tijolos, feito por mãos humanas, de concreto. Esse, para eles, é o templo. E eles pegam e tiram de vocês, de cada um de vocês, meus irmãos, que frequenta essas religiões, eles tiram de vocês a glória do templo do Pai, que é vocês, e transferem para o templo feito por mãos humanas, que não tem vida. E pior, que o Pai não habita. E se o Pai não habita, quando entra na religião, quem é que habita, meus irmãos? Só vocês veem que é ali que os demônios habitam. Tá, meus irmãos? Analisem. Vão no templo religioso, por que os demônios manifestam lá? Por que acontece aquelas coisas todas lá? Porque o Pai não habita ali. Então os demônios assumem as pessoas e fazem um monte de coisa absurda. Então, meus irmãos, a mensagem é essa: sai desses templos feitos por mãos humanas, sai dessas religiões. E
Assumam o seu lugar, cada um de vocês. Assumam, se coloquem cada um nos seus lugares. Porque cada um de vocês, convertidos ao Messias, lavados e remidos pela palavra dele, são templo do Pai e morada do Espírito do Pai. Tá bom, meus irmãos? Eu vou ficando aqui com esse vídeo, deixando essa passagem aí para vocês. Eu trouxe essas passagens específicas nas Escrituras, que na verdade eu trouxe algumas partes, mas a Escritura ela é proveitosa em tudo, tá, meus irmãos? Quando a gente consegue limpar os adultérios que tem nela, em tudo se aproveita as Escrituras, mas eu trouxe apenas algumas partes das Escrituras que é exatamente para despertar os irmãos que estão nas religiões e trazerem e chamá-los para fora delas, para serem pertencentes ao Pai e ao Messias, tá, meus irmãos? Porque ninguém que está nas religiões tem em si a vida no Messias, a vida eterna. Embora muitas pessoas que estão lá são do Messias, mas precisa a palavra dele, a palavra do Messias chegar até lá e conduzi-las para fora, conforme ele disse, né? Que a palavra dele chama para fora dos apriscos, para fora das religiões. E quando sai para fora, essas pessoas, elas entram em um único rebanho, a qual segue um único pastor, e é fora de todas as religiões. Ou seja, sejam livres. Não precisam de religiões. Vocês não precisam seguir líderes religiosos, porque é um só o nosso pastor, que é o Messias. Então não precisa ter nenhum outro líder religioso diante do Messias. Tá, meus irmãos? Sejam livres, o Messias chamou para a liberdade. Ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ele é a verdade. Ou seja, quando nós conhecemos o Messias, todas as pessoas que estão em alguma religião, seguindo algum falso profeta, são livres. Livres dos falsos profetas. Livres das religiões. Tá, meus irmãos? Então, chamada para liberdade e, claro, né, para a vida eterna. Tá, meus irmãos? Foi isso que o Messias nos chamou para que tenhamos vida e a tenhamos plenamente. Meus irmãos, até uma próxima oportunidade.